Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma reunião nossa de Chá com Frois e hoje eu tenho o prazer de receber a minha amiga, colega de João Pessoa, Paula Paiva, está aqui comigo para falar um monte de novidades, bastante informação interessante sobre cosmetologia. E ela vai falar das novas tendências. A Paula tem muitas informações interessantes para vocês. Boa noite, Paula, tudo bem? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo a gente. Realmente temos muita novidade nessa parte de cosmetologia. E vamos aqui passar um bom tempo conversando, né? Pra mim é um prazer receber a Paula. A Paula, olha, me conhece dos tempos que eu usava calça jeans, né? Eu tenho foto com ela de calça jeans. Exatamente. A Paula me conhece há bastante tempo. Foi minha aluna, eu acho que uns 15 anos atrás, né? Tem 15 anos. Por aí. E a Paula, gente, para quem não conhece a Paula, ela tem um currículo e uma grande experiência na área de cosmetologia. Já trabalha com dermato há quantos anos, Paula? Estou na dermato faz mais ou menos uns 9 a 10 anos, que foi quando a gente começou já. Né? Mas você já trabalhava com fisioterapia geral. Antes. Então, a Paula é doutoranda em saúde pública pela UCES de Buenos Aires. Ela está fazendo o doutorado dela na Argentina, inclusive estudando essa parte de cosmetologia que ela vai contar para vocês. Ela é mestranda em meio ambiente. Super interessante a ponte que a Paula está fazendo da cosmetologia com o meio ambiente. Ela está fazendo esse mestrado pela UFPB. Ela é docente do curso de fisioterapia e de estética do IESP em João Pessoa. Deve ter um tanto de alunos assistindo a Paula. O pessoal do IESP deve estar assistindo lá. É proprietária em João Pessoa da Clinifísio, que é a clínica de fisioterapia. A Paula atua, ela é bem versátil, ela atua em saúde geral, ela atua na dermato, na estética e na fisioterapia geral também. E a Paula, ela tem uma empresa de treinamentos, de cursos, que depois ela vai falar pra gente no final, que não só treina, mas também faz a distribuição de uma rede de cosméticos. Então a Paula, ela tá dentro dessa área, muito antenada para as novidades. A Paula já esteve comigo nas diplomaturas, ela tá bem antenada em tudo que está acontecendo, que está sendo lançado na cosmetologia. E o que eu achei interessante na nossa conversa, já encontro sempre com a Paula lá em João Pessoa, é que ela está fazendo uma conexão entre a parte de meio ambiente e a cosmetologia, a saúde e a cosmetologia. É um enfoque muito interessante, né, que ela tem trazido, que é uma tendência nova que está sendo desenvolvida da cosmetologia. A gente sabe que o nosso planeta está passando por várias mudanças, a gente já tem que pensar não só no que a gente está vivendo desse planeta, mas também na nossa proteção, né, Paula? E aí, ela vai comentar com a gente sobre a poluição digital, que é um assunto interessante, inclusive de um conceito que eu nunca tinha escutado falar. Eu realmente não tenho muito conhecimento em cosmetologia, que é o exposome. Me conta sobre essa poluição digital e esse conceito, exposome. Bem, gente, o exposome é um conceito atual. Ele chegou pra gente esse ano, foi quando a gente conseguiu ouvir falar sobre esse novo conceito. Vou servir do chá pra você enquanto você tá explicando. Vai explicando aí sobre esses conceitos e a poluição digital. Então, gente, o exposome, ele é um conceito no qual ele envolve vários fatores, que vem a poluição digital, a poluição do meio ambiente. Ele fala da questão e que tudo isso causa o estresse cutâneo. Quando a gente acorda, qual é a primeira coisa que a gente faz? Pegar o celular. O que o celular tem? Eu sou uma. Número um que só pega o celular, porque já tem 200 mensagens para responder. E aí a gente fica um tempo lá atualizando aquelas mensagens. E aí a pele entra em contato com o quê? Com a luz, que é a luz visível. Sim. E essa luz visível já causa uma repercussão, uma ação direta sobre a saúde da nossa pele. Além da questão do meio digital, também a gente fala de quê? A gente fala do meio ambiente. Daí que, através do mestrado lá na UFPB, que eu sou aluna lá do PRODEMA, que é o Programa de Desenvolvimento em Meio Ambiente, e como fisioterapeuta num curso multidisciplinar, eu tinha que encontrar um link. Um link, uma linha de estudo que juntasse a cosmetologia e o meio ambiente. E o meio ambiente. E aí veio o quê? Vieram os cosméticos e os fitocosméticos. Sim.
que é uma tendência também grande, né? Muito forte. Então, essa união da poluição ambiental, que eu pelo menos assim, sempre quando pensava em poluição ambiental, pensava na poluição, o ar, a poluição do ar atmosférico, essas coisas, mas não é só a poluição desse sentido. Não. O termo poluição envolve outras coisas, como essa poluição digital que você está falando. A televisão, o celular, que eu acho que é o que a gente mais usa, o computador, né? O tablet, o computador, é o tempo todo isso, né? E aí também a gente também traz a questão que vamos abordar também, a questão da poluição interna. O que é a poluição interna, gente? São os alimentos. Então, nossa vida agitada hoje leva a quê? Leva a alimentos rápidos, às vezes sem qualidade. Sim. E aí a gente ingere, se alimenta daquilo que tem mais facilidade. E também isso gera processos inflamatórios internos, que também repercute na nossa saúde da pele. Eu imagino que se a gente for pensar na quantidade de conservantes, metais pesados, tudo que a gente tem dentro da alimentação, acho que a gente fica louco, né? Fica. Porque a ingesta disso, ela é diária. Porque quando é que você come, por exemplo, você fala, não, mas eu como uma hortaliça. Mas a hortaliça tem, como é que fala para matar inseto? Agrotóxico. E os agrotóxicos têm metais pesados. Então, tudo isso, a gente acaba tentando buscar o mais natural possível, mas a gente acaba tendo contato com os conservantes. Não tem como você ter um alimento em casa que não tenha o mínimo conservante, porque senão ele estraga, né? Ou um agrotóxico que vai acelerar aquela planta. E aí, como é que esses alimentos que entram desenvolvem esse processo inflamatório na pele? Porque assim, a gente já sabe as repercussões de doenças, de risco. Mas a gente nunca pensa que isso chega até a pele. Como é que isso chegaria até a pele, Paula? Pois é, através de quê? Através da ingesta desses alimentos ricos em tudo isso que foi falado, ele vai tipo que intoxicar a nossa pele. Então, quando fala intoxicar, é a questão do acúmulo. E o alimento, a gente ingere e a ação dele é acumulativa. Sim, é mesmo. Não é uma coisa assim, só da primeira... Eu não como só hoje, não só uma vez na vida, isso é diário. Então, isso aí se dá através da poluição interna, pela ingesta de alimentos que vão causar uma ação intoxicante na pele. E isso vai gerar o quê? Há muitas vezes doenças autoimunes que não têm causa conhecida. Sim. E o final e o pico disso tudo é a questão do envelhecimento e alteração dessa estrutura, ou falado mais atualmente, da arquitetura cutânea. E a imunidade da pele, como que isso reflete nessa imunidade, né? A gente tem uma questão da pele, uma estrutura na pele que tem um equilíbrio, né? De proteção. Como é que isso acaba repercutindo todos esses estímulos de poluição? O interno com o alimento, o externo com a luz. Isso. Como que isso afeta a nossa imunidade cutânea? Ela afeta através do surgimento de algumas patologias dermatológicas. Então aí vem as dermatites que não tem explicação. Mas eu não fiz, eu não lembro de ter usado alguma coisa e a pele amanheceu irritada, amanheceu com coceira. Então isso aí já é uma repercussão de algo que você fez ingesta a longo prazo ou expôs a pele a um ambiente poluído, que a gente não tem como viver num ambiente que não tenha poluição, a poluição digital, a poluição do meio ambiente, a poluição alimentar. Então tudo isso, gente, além disso tudo também é importante falar até de alguns cosméticos que causam uma alteração, Patrícia, que a gente fala inflamatória na pele. Entendi. Então acaba, por exemplo, se você tem uma pele acneica, faz uma esfoliação com uma partícula que não é adequada, gera uma inflamação. Sim, a resposta, ao invés de ser uma resposta positiva, acaba sendo uma resposta que estimula um lado negativo. Ou seja, tem um feedback negativo. E aí as outras doenças que a gente também não encontra na literatura uma causa conhecida, mas que até manchas podem ser. Hipercromias. Pode ser dessa origem. Justamente dessa origem, a um certo grau de... fala-se também em psoríase, fala em... Como é que eu posso falar? Em doenças que são doenças autoimunes, que não tem uma causa conhecida, mas que possa também ser um reflexo de todo o estilo de vida e da exposição que nós temos
a esse meio ambiente e os alimentos e tudo que a gente está rodeado. A dermatologia falam que é a área da medicina que mais tem doença cadastrada. São mais de 5 mil, não sei quantas doenças, que quase que o dermatologista não dá conta. Imagina você ainda ter vários estímulos que não são esperados e que causam doenças que você não conhece, né? São, vamos dizer, doenças novas, né? Eu imagino que hoje em dia, para o dermatologista e para quem se dedica à parte de pele, fica difícil saber o quanto de estímulo, o quanto de causa, porque se a gente for pensar ambiente, hábito, a questão da poluição digital, como você comentou. A poluição digital é um mundo. E desde bebê até o bebezinho, ele fica no tablet, né? No iPad. Lá vendo a galinha pintadinha o dia inteiro. Então, é a babá. A babá. Então, a babá já causa esse tipo de problema. Mas, a gente, diante desses problemas todos que a gente está comentando, o que vem de encontro a isso em relação às tendências, né? Por exemplo, existe já um pensamento de como tratar esse exposome, ou como prevenir, ou como cuidar para que a pele não sofra tanto e a gente não tenha essas doenças ou o próprio envelhecimento, né? Porque antes, a Paula me chamou a atenção por uma coisa. Antes, quando a gente pensava em envelhecimento, a gente só pensava em dois. Envelhecimento cronológico e envelhecimento solar, né? Que é a influência da luz externa na nossa pele. E hoje o ambiente não tem só isso. Na verdade, a gente fica menos no sol do que no ambiente digital. O sol hoje talvez seja até menos nocivo, porque a gente se expõe menos, do que essa exposição ao tablet, à televisão ou até o celular. Então, como é que a cosmetologia hoje, já que você está bem relacionada com as tendências, como é que ela está pensando na prevenção disso? Como é que vou falar ainda um pouco além. A gente fala das patologias visíveis. Por exemplo, uma dermatite atópica, ela vai repercutir com eritema, com prurido, então ela é visível. Se eu falo, por exemplo, numa psoríase, que é uma doença cutânea, também ela é visível. Mas ainda temos aquelas patologias que a gente fala que são estágios subclínicos, que elas estão acontecendo, mas ainda não está visível. Né? Por exemplo, é o que acontece com as hipercromias. As hipercromias, quando a gente vê, é a mancha na face, mas ela já vem acontecendo. Só um exame muito aprimorado que ninguém procura, porque como você não está vendo, você não sabe que tem, né? Normalmente. E aí a cosmetologia hoje fala de quê? Fala de uma nova geração de cosméticos. Então, inclusive, trouxe para você o nosso grande lançamento do ano, que é o Vaccine. O Vaccine, ele é composto por produtos. Aqui a gente agradece a dona da empresa, a doutora Fernanda Chauvin. Vou convidar a Paula. Agora a Paula vem pro chá todo mês, porque toda vez que ela veio eu ganhar um presentinho assim, tá ótimo. Mas me conta de que é feito, assim, são produtos buscando o tratamento imunológico. E como é que funcionam esses produtos? Na verdade, o Vaccine... E por que chama Vaccine? Eu ia perguntar primeiro. Por que ele é Vaccine? Porque a gente fala que é uma imunidade cutânea. Entendi. Ou seja, ele é um kit que ele é indicado para pacientes oncológicos, pacientes com rosácea, aqueles tipos de pacientes que eles ficavam afastados da estética. Quando chegava na sua clínica o paciente oncológico, dizia logo, a gente não tem o que fazer porque é oncológico e vai que dá problema e cai para mim. Então, a doutora Fernanda Chauvin, ela desenvolveu uma linha na qual era composta por 5 produtos, na qual ele possui um blend de ativos, inclusive um ativo que ele é uma tendência patenteado pela empresa, que é o Neurofence. Só nós temos no Brasil e uma empresa que é a Vichy somente. E ela tem essa injeção de aumento de imunidade cutânea. Tem um complexo de vitaminas. Então seria um complexo de vitamina preventivo, seria uma forma... Por exemplo, seria um novo pensamento da cosmetologia. Eu não vou passar um creme para que minha pele fique só mais bonita. Eu vou passar também para que eu proteja contra a ação da poluição ambiental, para que eu proteja contra essas ações que a gente comentou. Tudo do meio ambiente. Então, tem uma ação preventiva, que é a mais importante, e também tratamento. Então, nós falamos de uma estética chamada de estética limpa. O que é estética limpa? É aquilo que você coloca produto sobre produto sem que haja uma remoção. Porque até a agressão
de colocar e remover, já gera pequenas microlesões na pele. E inflamação. E com isso, inflamação. E com inflamação, produção de radicais livres. E radicais livres são agentes que vão intoxicar a nossa pele. Então, e aí aqui tem vários componentes que você vai aplicando, é praticamente uma sequência. Uma sequência. E isso é uma linha para se usar dentro de uma clínica como um tratamento, ou é uma linha que eu levo para casa? Onde é que eu vou usar meu produto? Eu preciso saber, né? Pois é, se eu vou usar como paciente, ou se eu vou usar em casa, na minha casa, como um tratamento domiciliar. Pois é, aqui em Natal só vai encontrar na Biofísio, na clínica Biofísio. Ah, então ela é um tratamento que eu aplico no paciente. No paciente. Então aqui você faz sessões semanais. Olha aí, 2 vezes por semana na Biofísio, aqui na Natal, da Patrícia. Então, nós temos uma tendência muito forte que são os bifásicos, que na Europa já é muito tendência, na qual ele é o primeiro passo, que ele é tipo um higienizante. Entendi. Após isso, vamos colocando produtos sobre produtos. O que é que eles têm? Então não tem produto produto remove. Não. Você vai colocando, sobrepondo, sem que um não afeta o efeito do outro. Não afeta. Entendi. E aqui a gente conta com, além do Neurofence, que ele aumenta a imunidade cutânea, também temos um ativo que é o Actibiome. O Actibiome, que ele restaura a flora cutânea que está alterada em tanto pacientes que possuem aquela barreira cutânea desestruturada pela patologia dermatológica que ele tem, ou então as pessoas que não têm a patologia dermatológica, porém já tem aquele quadro subclínico. Entendi. Certo? Mas eu posso utilizar, por exemplo, eu não tenho, assim, aparentemente queixa de nada, mas mesmo como preventivo, eu posso utilizar. Ele pode utilizar. Não é só uma linha para pessoas que estão com inflamação, ou com rosácea, ou com uma pele sensível, ou com uma resposta, né, de sensibilidade. É uma linha para qualquer pessoa que queira cuidar. Que queira cuidar. E o interessante da linha é que ela finaliza com a máscara, que é uma máscara com lavanda. Então a gente estimula aqueles pontos da acupuntura, a gente traz a medicina chinesa. E aí ela tem uma base cosmética que ele é deslizante. Então tanto trabalha a questão da aromaterapia, que é o relaxamento cutâneo e a redução do estresse cutâneo, que isso também é um dos motivos que levam a questão da alteração da estrutura cutânea. É tanta coisa nova, né, gente, que tem em relação a... Pode deixar meu presentinho tá aqui aí, guardado. Ele vai comigo. Eu me lembro que há um tempo atrás, né, isso já não é coisa nova, a gente pensa que a pele, ela funciona só com algumas respostas. Isso. Mas, por exemplo, quantos produtos não tem a liberação das endorfinas na pele, né? Isso. As endorfinas, né? Existem os neurocosméticos, que isso já é uma tendência antiga, né? E eu acho que também a lavanda vai ativar isso. Vai ativar. Porque, assim, muita gente acha que a pele não tem a liberação disso, mas a gente libera endorfina na pele também. Libera. E isso, alguns cosméticos são chamados neurocosméticos, fazem esse papel. Acredito que não só a acupuntura, o relaxamento, mas o neurocosmético, a lavanda funcionaria como neurocosmético também. Para poder fazer esse relaxamento e essa liberação de endorfina, né? A pele responde tanto ao estresse emocional que, por exemplo, se a pessoa está triste, está preocupada, então a sua aparência cai. E é a endorfina, né? Que é endorfina. E se tá bem, a aparência melhora. Como está bem, Patrícia! Aí a pele já sorri, né? A pele já estica, já libera endorfina. Realmente isso tem Tudo tem muito a ver, gente. Tem sim. Agora, uma coisa que eu tava conversando que eu não sabia, né? Hoje eu aprendi um monte de novidade. O canabidiol. Isso. Que a Paula veio falar que ele agora é o sucesso da cosmetologia no momento. Me conta como é que Conta pro pessoal o que é o canabidiol, porque muita gente não sabe do que eu tô falando. E como é que ele entrou na cosmetologia? Pois é, o canabidiol, gente, ele é a maconha pra gente, certo? Porém, já é uma tendência muito forte na Europa e nos Estados Unidos, na qual o canabidiol, ele já é sintetizado em laboratório Ninguém usa a folhinha. Não é a folhinha seca, não. Ela é sintetizada, que chama de canabidiol-like, que é o biomimético. O que é o biomimético? É o similar
a matéria-prima. Sim, a matéria-prima pronta. A planta. Então ninguém tá fazendo amassado de folhas de maconha aqui pra fazer, pra poder saber, né? Senão... É sintetizado em laboratório, que é o cannabidiol-like. E ele veio agora, chegou agora. A gente teve um lançamento em agosto, lá agora na feira no Estética, em São Paulo, na qual ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, muito indicado para a pele acneica, com aquelas lesões ativas, na qual ele vai ter uma ação de quê? De reportar essa pele, a regredir essas lesões e com ação anti-inflamatória. Eu já tinha escutado, assim, algumas informações do canabidiol para, por exemplo, a área ortopédica, por causa da ação anti-inflamatória, para dor, para ações anti-inflamatórias, mas não conhecia na forma cosmética. E com ação medicinal para medicinal, sim. Mas como, né, vamos dizer, cannabidiol-like, como você está falando, eu nunca tinha escutado. E assim, a rosácea, por exemplo, é uma patologia que se beneficia do canabidiol? Ou tem algumas patologias que é mais indicado, outras que é menos indicado? Você tem alguma ideia disso? A proposta que ela chegou agora pra gente foi pra pele com inflamação, que a rosácea é uma lesão vascular inflamatória crônica, certo? Que ela comete a derme, mas ela veio mais com uma proposta voltada para a pele oleosa, seborreica e acneica. Entendi. Mas a formulação, a forma que ela tá é mais para esse tipo de Para rosácea, a gente já faz o quê? A gente já vai aumentar essa imunidade cutânea através do vaccine. Porque com a questão, porque além do kit clínica, também tem um filtro solar, que ele não é um FPS, ele é um HPS, que é uma proteção solar global, que ele envolve os 10 mecanismos que são responsáveis pela baixa da imunidade cutânea e pelo surgimento de algumas patologias. Então, até o protetor solar hoje tem sido pensado nessa proposta ambiental. Então, casou assim, o seu mestrado, foi tudo pensado. Foi tudo pensado. E como que é a sua linha de tese, tanto de doutorado como mestrado? Comenta um pouco sobre essa parte que a gente acabou não falando. Você está fazendo que linha de pesquisa? Olha só, lá na Argentina é saúde pública, o meu doutorado, e como era que eu ia casar a dermatofuncional, que é a minha praia maior, com a saúde pública. Então eu trouxe a questão da toxicidade cosmética, a questão da falta de conhecimento dos consumidores em cima daquilo que está usando. Isso é importantíssimo. Não vem rotulado muitas das coisas. E as pessoas não leem e não sabem. Outro dia eu fui fazer uma radiofrequência numa paciente e eu falei assim, você tem o costume de usar ácidos? Não uso ácido. Você está usando ácido? Não uso ácido. E aí ela teve uma irritação pós-aplicação de radiofrequência. Inclusive a pele ficou muito sensível, muito irritada. E eu falei, mas tem certeza que você não usa nada? Não, eu tenho utilizado aqueles produtos aquele glicólico da Natura. Sim, de revista. De revista, né? Aqueles Cronos, que são de revista. E as pessoas não conseguem pensar que esse produto tem sim glicólico e que o uso contínuo dele sensibiliza a pele. E ela falou, não, eu uso Cronos. Eu falei, mas isso tem percentual de ácido. Mas eu não sabia que isso era ácido. Então, imagina que muitas pessoas usam por indicação de amigo, usam sem conhecimento do profissional e às vezes causam usos tóxicos. Então isso aí, eu estou fechando a pesquisa, até final de novembro, vou estar com isso tudo planilhado e pode virar, e eu vou colocar para como um artigo a questão da falta de conhecimento e principalmente nos usos de produtos de maquiagem, gente. Então vem os para áreas dos olhos, são os que mais causam reações alérgicas e não sabem. Não conhecem. E nem tem como saber porque a legenda, o rótulo vem com letrinhas tão pequenas. Não, eu mesmo não consigo que ninguém ler para para ler. Ninguém nem para para ler. Só olha a marca. Com certeza. É bom. Agora, a questão do meio ambiente que você está fazendo do mestrado, é nessa linha também? Aí, após esse doutorado, eu vi uma seleção na UFPB e disse, vou arriscar. E vai que eu passei de segundo lugar. Eu fiz, caraca, segundo lugar, voei. Tava lá atrás, quando chegou no currículo, professora, sala de aula, eu era uma das poucas que tinha tempo de sala de aula, voei lá para o segundo lugar. E aí cheguei pro meu orientador, e agora?
agora? Sou dermatofuncional e estou em meu ambiente, vou O que falar eu vou fazer aqui? E agora? Só tinha eu difícil na sala, como Meu só tem. Deus. Então, vamos falar sobre fitocosméticos. Então, esse artigo é um artigo, o meu poderia ser um artigo, ou poderia... Pode ser uma dissertação, ou né? dissertar. Então, eu optei por um artigo porque vai virar um material científico posteriormente. Claro, E aí, a gente viu que a questão da sustentabilidade, do uso... Patrícia, basta eu te falar que nós temos mais de 5 milhões de plantas na Amazônia, que, porém, só 5% dela é explorada. Nossa. E aí, gente, nós temos inclusive empresas da França que fazem coleta lá na Amazônia, eles possuem pequenas empresas que coletam a matéria-prima e levam para lá. A L'Occitane é uma delas. A L'Occitane eu já tinha escutado falar. Eu vi uma reportagem sobre isso num canal outro dia que falava só dessa exploração da Amazônia. Então, nessa parte, você vai estudar os fitoterápicos. Os fitocosméticos. Fitocosméticos. Mas uma coisa que, assim, também é uma tendência atual é a questão da hidratação. Isso. Você tinha comentado que tem uma grande novidade sobre hidratação, que é algo que veio novo, né? E que realmente não tinha nada a respeito até o momento e agora está sendo lançado. Me conta aí desse princípio ativo da hidratação. Pois é, esse conceito novo a gente chama de Vernix-like. O Vernix-like, gente, o Vernix, na verdade, é aquela substância que o bebê nasce, como fosse aquele sebo na pele que protege contra a perda de temperatura. Quando ele nasce branquinho. Ele nasce branquinho, para não perder a temperatura quando nasce. E protege. E aí, o que descobriram? Ele tem uma substância anti-age ou a hidratação dessa substância para a pele do bebê é muito importante para a gente? Pois é, e baseado nesta substância, a indústria cosmética também não fica de fora disso, então sintetizou essa matéria-prima e colocou na indústria cosmética. Chama-se de Vernix-like, com ação alto poder hidratante e anti-age. Então, tá para sair no mercado. Então é sintetizado, na verdade não tiraram dos bebês, ninguém tira o sebinho lá da pele do bebê, não. Porque é bom saber que as pessoas pensam assim, rasparam o bebê e passaram o creminho do bebê. Não. Ninguém pega. É sintetizado da mesma formulação estudada. Uma matriz cosmética muito biocompatível com aquela e aí lança nos ativos anti-age e hidratantes. E que vai ser uma grande tendência já agora. Qual é a vantagem dessa hidratação? É o tempo que ela mantém, ou a ação dela? Onde é que ela é mais, vamos dizer, mais poderosa? Ela mantém mais a sua hidratação ou ela tem um poder de manter mais tempo, de proteger mais ou de fazer um efeito anti-age maior? Você sabe por que linha ela funciona mais? Ela tem uma ação puramente umectante. Então, ela mantém a pele exposta àquele produto a longo prazo. Hoje, também a gente fala com a geração de cosméticos muito partículas minúsculas, que é a nanotecnologia. Então, eles são nanotecnológicos. E aí, também, ele consegue interagir com a estrutura cutânea, mudando esta arquitetura, promovendo nessa pele uma hidratação, uma umectação e dando aquele vício e aquela aparência mais jovem e flexível. Sim. Que isso tudo esses elementos são perdidos ao longo do tempo. O envelhecimento, uma das questões mais fortes do envelhecimento olha, o chazinho, vamos ver se você vai gostar, porque esse chazinho aí... Eu adoro. Pois esse chazinho aí é um chá bem especial, não lembro o nome, que é meio da cola. Mas a gente comprou, né, Neida, lá na Europa, e esse aí não é o que a gente comprou de rosas, o Fábio veio, era jasmim o chá, o Fábio falou, colocaram perfume no negócio. Esse não, esse a gente comprou na Europa, mas esse é gostoso. Mas agora eu vou abrir, porque tem algumas perguntas, como é que tá aí as perguntas, né? O pessoal tá seguindo, tá movimentado lá os seguidores, eu imagino que deve ter um monte de alunos. João Pessoa tá aí, pode ter certeza. E aí vamos ver as questões de perguntas, como é que está. Temos sim, Paula. Algumas pessoas estão perguntando sobre que tipo de tratamento que pode provocar, se existe e quais são esses tratamentos que podem provocar inflamação também na pele. Pois é. Quando a gente quando a gente recebia um paciente na nossa clínica, o que era que a gente oferecia? Agressão. Então, para fazer estética, tinha que ter agressão. Primeiro limpa, depois peeling. Aí vem o peeling. Aquele peeling, aí eu dizia logo, descama, dizia logo, fica vermelho, cai a pele
pele, então, se não funcionasse, é igual como a gente falava muito antigamente, se não arder, se não sair com a marca, se não levar um arroxo, parece que não funcionou. Então, gente, hoje, com o avanço dos dermocosméticos, a gente fala com uma inovação tecnológica na qual a gente estrutura essa pele, a gente melhora toda a arquitetura epidérmica e dérmica sem que necessariamente haja uma agressão. Entendi. Porque com agressão gera inflamação e cai tudo naquilo que a gente falou. Produção de radicais livres eles são agentes tóxicos e aí ele vai cair na questão da baixa das doenças dermatológicas. Por causa da questão da imunidade. Isso. Tem mais perguntas? Sim, temos sim. Em relação aos cosméticos mais antigos e os atuais, o que a gente tem de mais diferente? O que se percebe na prática clínica, a maior diferença? Mudou, né? O que avançou? Se for parar para a gente observar o que as nossas avós utilizavam, então o que era? Limpava o rosto com leite de rosa, que era álcool. Álcool puro. Álcool puro. E aí aquela latinha do Nivea, que ainda hoje é muito utilizada, que eu acho que ela é campeã de vendas. Porque ela tem um alto poder hidratante, humectante no mundo inteiro. Então hoje em dia... E o marketing é grande. E o marketing também é grande. E elas ainda estão à venda. Nunca saiu do mercado e acreditou que nunca vai sair. Porém, gente, o avanço vem em questão de quê? Da base biocompatível com a pele. Nós temos uma base cutânea lipídica e hídrica. Então eles já são formulados sinteticamente semelhantes à nossa estrutura cutânea. Também vocês definem, eu acredito que a indústria hoje define se isso tem compatibilidade com uma pele mais seca, uma pele mais oleosa. O Nivea não, por exemplo, a gente está citando o Nivea como exemplo. O Nivea é o mesmo para mim, que tenho pele seca, para uma pessoa de pele oleosa, para pessoa que negra, para todo mundo, né? Então todo mundo usa a mesma coisa, independente de você ter uma pele ou mais seca ou mais oleosa, né? Hoje em dia a gente tem, nós temos produtos diferentes para cada. Então, se eu tenho uma pele acneica, o que eu tenho para uma pele madura já não serve. Então, o que mudou foi a questão do direcionamento cosmético e também a própria tecnologia do ativo. Sim, como ele está preparado. Como ele está preparado. Mais perguntinhas, já vendo? Olha aí. Tem mais uma aqui, doutora Paula. Em relação aos resultados que se consegue numa pele com os cosméticos, nem sempre, mesmo tendo o mesmo tipo de pele, nem sempre elas respondem da mesma forma utilizando o mesmo tratamento cosmético. Como é que se justifica isso? O que justifica isso é que a pele ela possui algumas particularidades. Por exemplo, a espessura, a questão dos cuidados que a pessoa tem, a questão da vascularização, a questão do biotipo, a questão do fototipo, a questão dos cuidados que ela oferece a essa pele. Por exemplo, você tem uma paciente e chega, o paciente já vem com o que ele quer fazer. Ele não espera você avaliar e falar, não, sua pele é isso. Eu quero um microagulhamento. Então não é cair na maca e fazer um microagulhamento. Por quê? Porque o resultado não vai ser igual do que quando você monta uma estratégia que vem desde um preparo para receber a técnica e uma pós-técnica. Então acredito que a Mari está aí escutando aí a gente, né, Mari? Se não tiver, nós vamos dar falta para ela. Pois Se ela não tiver, ela vai levar falta hoje. Ela tem que estar escutando. Tem que estar escutando aí, Mari. Se não é esse a nossa estratégia de tratamento. Sim, vocês preparam esse tipo de pele, faz essa análise sobre isso. É criado toda uma estratégia. Toda a estratégia de antes, durante e pós. É o que dá a diferença em relação a pessoas que só fazem um procedimento sem ter um preparo antes e nenhum pós. E aí acontece que o resultado não é o mesmo. E até, Patrícia, a própria estrutura. Pode acontecer isso que ela estava perguntando, né? Por que algumas pessoas resolvem e outras não? O mesmo tratamento não resolve. Não resolve, porque não teve um preparo da pele para poder receber a técnica. Entendi. Bom, tem mais perguntas? Senão eu tenho pergunta. Bom, tem uma pergunta aqui que é uma dúvida sobre como está sendo o seu desafio de associar saúde pública e dermato funcional. Muito bacana. É um desafio, né, Paulo?
Eu imagino, ainda bem que a Paula é incomodada. Ela sempre foi. Ela foi quieta, ela não fica quieta. Nunca parei. Ela quer saber, ela quer ir atrás, então é um desafio. Gente, imagine você sentar numa sala de argentinos, certo? Lá tem muitos argentinos e muitos africanos. Sim. E você estudar toda aquela parte das políticas que envolve a pessoa, as leis que não são as nossas, porque lá a gente estudou todo o conselho, todas as leis argentinas. Exato. E a gente brasileiro lá, tentando puxar um pouquinho para nossa região, para nossa área. Então, o que foi que eu fiz? Quando eu me candidatei e passei na seleção, já pensei de cara, eu tenho que achar alguma coisa com dermato funcional que case. E aí procurei o meu orientador na época, que inclusive ele não é mais... argentino? Ele é argentino. Inclusive, ele teve um problema de saúde e faleceu esse ano, no começo do ano. E antes... Teve que mudar? Teve que mudar, justamente. E aí foi ele que veio pra mim e falou: Paula, por que você não fala sobre maquiagem? Ele falou maquiagem. Maquiagem dá alergia. Você trabalha com estética, com pele. Mas eu falei maquiagem. Só uma coisa não. Eu vou abraçar essa causa. Então eu montei um questionário. Já existiam alguns estudos semelhantes ao que eu queria e validados. Passei pelo comitê de ética, deu certo, construí, apliquei, colhi 170 questionários. Minhas alunas todas preencheram. E aí foi quando a gente viu, eu analisei a questão do consumidor. E quem me deu a ideia do tema foi a Carol lá de Belém, não foi, Carol? Lembra? Carol tá aí? Pois foi Carol. Carol. Carol foi aqui, viu, Carol? Carol foi quem me deu. Disse, Carol, e aí? Eu não sei o que fazer. Carol disse, Paula, vamos analisar a questão do consumidor do cosmético. Claro. Vai ser uma ideia muito bacana. É porque ninguém olha esse lado, ninguém né? Olha, todo mundo olha o cosmético, mas e quem está consumindo? Quais são as dificuldades? Quais são as reações? Quais são as complicações? Que mexe com a saúde pública, com a saúde da pessoa, que não deixa de ser problema de saúde pública. Então, Carol foi quem me deu a força aí nesse tema. Carol, um abraço pra você. Eu acho que a Carol te deu essa ideia, porque a Carol sofre do mesmo problema que você. Ela tá lá na parte de parasito, né? Lá em Belém. De doenças tropicais. Oh, meu Deus. E a pobre da Carol teve que juntar doença tropical com a área de dermato. Foi com dermato. E assim ela conseguiu, e aí acho que ela conhece muito de desafio. E conseguiu ajudar nisso. Me ajudou no meu tema. Bom, é de madrinha, número 2. Pois é. Olha, gente, eu vou já encerrando. A nossa conversa tá ótima, mas a gente tem horário e a gente tem que encerrar. Mas antes eu queria fazer um comentário e ainda finalizar com a Paula falando um pouco dessa questão do centro de treinamento, que eu acho fantástico. E eu quero que ela fale um pouquinho mais disso. Mas antes... A Paula, como eu falei, eu já conheço ela há muito tempo. Isso. E eu venho acompanhando o crescimento profissional da Paula, que começou como fisioterapeuta generalista, começou a interessar pela dermato, sempre muito assim, questionadora, né? Questionava tudo. Isso aqui, mas por que você faz assim? Foi meu primeiro curso, foi com a Patrícia lá em Fortaleza. Pois é. Então ela começou a questionar e eu me lembro que ela sempre me perguntava, Patrícia, mas e eu tô querendo fazer isso, o que você acha? A gente sempre se fala, né? A gente não encontra muito, mas a gente sempre se fala. E assim, um desafio que eu fiquei muito feliz é que a Paula começou, eu sugeri, ela já tinha vontade de ampliar o universo dela, começou a estudar espanhol, começou, esse espanhol abriu portas, né? Abriu portas para ela fazer o doutorado na Argentina, abriu portas para ela palestrar lá no Congresso do Chile, e vai ainda abrir muitas portas, porque é uma coisa que eu falo, muitas pessoas não acreditam. Às vezes você pensa assim, mas eu queria tanto fazer tantas coisas fora. A Paula tem conhecimento disso porque ela já foi para fora, não só para aluna, como aluna, mas ela foi como profissional. Tem uma carência, né, Paula, lá fora. As pessoas querem aprender. Cosmetologia mesmo é uma área que lá fora não tem tanto profissional da fisioterapia que tem experiência nisso. Então, quando a Paula começou a, vamos dizer, vencer as fronteiras e passou, né, não só você, a Carol, a Anishi, tem vários colegas que estão falando, a Ângela, que fala, a Mari, a Mari que fala espanhol também. Então, as pessoas começaram a transpor, né, passar, atravessar fronteiras e ganhar o espaço. No Chile, na Argentina e com certeza em outros lugares. Então, eu acho que isso é um grande mérito, é um esforço. Eu me lembro de você, Patrícia, não aguento mais fazer essas aulas de espanhol. Mas olha que o espanhol abriu um grande espaço, né?
para você lá fora. Os contatos que você faz na Argentina, né, vão gerar outras oportunidades de trabalho. E eu acho que isso só dá crescimento e amplia a atuação. Então, a Paula com certeza cresceu muito e olha lá, futuramente, porque já foi para a Europa comigo para diplomatura e tenho certeza que mercado lá fora a gente tem muito espaço para trabalhar com o pessoal do Brasil que é formado em dermatofuncional e lá fora tem uma carência e eles ficam loucos para aprender. Né? Então, aprender a língua, gente, é com certeza uma oportunidade que você tá tendo para poder sair desse universo só do país, né? E lá fora tem a necessidade. Então eu queria que a Paula falasse um pouquinho do centro de treinamento, o que tem, como é que você trabalha, o que você consegue. A Paula tem uma vivência não só de cosmetologia, mas de epilação a laser, ó. Eu já assisti ela se apresentando em muitos congressos. A gente não deu para falar, a gente vai marcar outro chá só para epilação. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do centro de treinamento. Pois é. Então, eu trabalho com cursos de João Pessoa desde 2010. E aí, já trouxe vários colegas para João Pessoa. Sim. Tudo deu certo, graças a Deus. Agora, recentemente, foi a da Elise. Inclusive, presenteou você. Dai, obrigada, viu? Presenteou com o livro. Com certeza, me traz aqui. Eu ganhei o livro. Ganhou o livro. De tape. Você tinha me prometido, a gente se encontrou num evento, eu não vou conseguir lembrar qual é. Mas eu ganhei o livro de tape, vou ler com muito carinho. Adorei o presente de verdade. Muito obrigada pelo carinho, por ter mandado. A Eneida tá mandando agradecer também. Também, as duas ganharam o livro. E assim, além do curso da Alice, quem mais que você... Pois é. Tem alguém programado para vir? Tem a partir do ano que vem. Porque agora, no final do ano, eu vou tocar alguns cursos meus lá em João Pessoa. E aí surgiu a necessidade de oficializar esse centro, porque tudo que converge, Patrícia, para o correto, você emitir um certificado, registrado com o CNPJ, a validade de ter um centro com uma pessoa que traz você de confiança e que lhe dá todo o respaldo ao meu colega. Então, a partir daí, surgiu a Paula Paiva, treinamentos profissionais e distribuição de cosméticos. Então a empresa já é oficial. Ai, que legal. E os cursos que você tem programado com você, assim, tem algum curso já programado agora? Eu tenho um curso agora em outubro de estética facial, que é a minha praia. Tem um curso também em novembro do microagulhamento também, João Pessoa, que algumas pessoas vêm pedindo. Então, eu também estou reunindo um grupo de alunas. E a questão da depilação a laser é uma coisa que eu trabalho há 6 anos. Já palestrei, estou indo agora para o Congresso de Biomedicina em Maceió, junto com a Mari e com a Ivone. São as únicas 3 físicos convidadas para o Congresso de Biomedicina Estética mês que vem. E também vou palestrar lá com o Rafael no Connect. No Connect, que eu também vou estar. Ó, pessoal, vai ser agora, né? Em novembro. Isso, agora em novembro. Dia 2, 3 e 4 lá em Recife. Estética Connect. Vai estar a Paula, eu também vou estar apresentando vários temas lá, mini curso inclusive. E aí vai estar falando sobre epilação. Sobre a questão dos mitos, né? E verdades sobre como trabalhar com eficácia. Porque o que a gente vê, Patrícia? Se você pegar o meu telefone, só é lesão, só é agressão, só é queimadura. Então, assim, a forma que eu encontrei nesses 6 anos, mais de 6 mil procedimentos realizados, e como ter uma segurança e como trabalhar com essa tecnologia que ela é eficaz. Porém, ela tem essa questão de ser a parte boa e a vilã também, quando você não tem uma resposta que precisa. Não, com certeza, é muito importante. Eu já assisti suas palestras, algumas palestras de epilação, e é muito interessante as dicas, né? Me lembro das dicas que você dá. Gente, olha, vamos encerrando. Muito obrigado, Paula, por ter saído de João Pessoa, ter vindo até aqui. Olha, convidada de fora, né? Nós estamos muito chique. Boa noite para vocês, obrigado por ter acompanhado a gente, pelo carinho, e a gente volta depois com mais uma versão do chá. Um beijo, pessoal, boa noite. Boa noite. Agora a gente vai tomar chá, porque senão, quer que eu coloque?